Bem no ritmo natalino para vocês, porque hoje eu trouxe uma questão muito curiosa com relação ao uso da pontuação, ao uso da vírgula especificamente, tá? É uma questão esquisita porque Um gramático fala isso, O gramático fala aquilo. se tem essa questão de um fala uma coisa, como você resolveria essa questão? Então, eu vou te falar como, fica nesse vídeo para você entender. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje, uma questão um tanto quanto diferente, tá? Mas é aquilo, tem gramático que fala X, fala Y, como é que a gente vai saber na hora da prova? Bom, eu vou te falar isso nesse momento, é uma questão sobre a vírgula, então a gente vai agora analisar essa questão e eu vou te falar qual é a melhor saída para você não errar, tá? E a questão vai falar o seguinte: ontem vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris. A vírgula presente no fragmento do texto, então olha só, tem essa vírgula aqui, beleza? Tá. A vírgula presente no fragmento do texto, tá? A primeira coisa que eu vou olhar aqui é o seguinte: na letra A diz que é obrigatória, na B também. Na letra C ele fala aí que é facultativa. Na letra D aí ele fala que é obrigatória. E na letra E ele fala que é facultativa, tá? Mas e aí? É obrigatória ou ela vai ser facultativa, tá? Bom, a gente vai começar analisando alternativa por alternativa. Vem comigo. Letra A. É obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está aí antecipado, tá? Quando a gente está falando da estrutura de uma frase, a gente pensa assim, normalmente as frases vêm da seguinte forma: sujeito, verbo, complemento e um advérbio, tá? Se eu troco esse advérbio de lugar, por exemplo, se eu coloco ele no meio, se eu coloco ele aí no início, tá? Dependendo, eu repito, dependendo aí da situação, você vai ou não utilizar a vírgula, tá? Bom, ele fala que separa um advérbio de tempo que está antecipado, tá? Então, esse ontem, de fato, ele é aí um advérbio, tá? E ele está antecipado. Por quê? Geralmente, a gente coloca o advérbio no final, tá? Vi uma foto de Gisele desfilando em Paris ontem. Isso ficaria aqui no final. Mas, quando eu mudo essa posição, repito, dependendo do caso do advérbio, a gente vai usar a vírgula. Mas aí entra uma questão muito interessante, que é em relação ao tamanho desse advérbio, tá? Quando eu falo tamanho do advérbio, eu estou querendo medir esse advérbio em sílaba, tá? Se eu for pensar na palavra ontem, a palavra ontem aqui, ela possui aí duas sílabas, ontem, tá? E basicamente a gente ali, para a maioria dos gramáticos, a gente não vai utilizar a vírgula. Quando a gente pega esse advérbio pequeno, e eu falo que é pequeno porque existem duas sílabas, tá? Se a gente colocar ele no início ou no meio, nós não devemos utilizar a vírgula, já que ele é pequeno. Mas nas alternativas, não tem nada dizendo que a gente não pode utilizar a vírgula, né? Que no caso estaria errado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar caso a caso, para pensar assim, ó, qual alternativa se aproxima mais dessa questão do não uso da vírgula, né? Quando eu penso em se aproximar mais do não uso da vírgula, a palavra obrigatória que me soa estranha, né? A palavra obrigatória não me diz assim, ó, talvez, dependendo do gramático, né, é obrigatória, que diz que de fato é uma regra. Mas, como eu disse, como esse advérbio ele é pequeno, tá? Geralmente nós não vamos utilizar a vírgula. Por isso que a palavra, essa questão de obrigatoriedade, eu não marcaria, tá? A alternativa B, ela é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula. É claro que não, quando ele fala independente da posição.
Se eu coloco esse advérbio no final, eu não preciso utilizar a vírgula. Então, não é independente da posição, tá? Ele diz que é obrigatório, eu também não marcaria a alternativa B. E aí eu tenho a alternativa C que diz o seguinte, é facultativa. Quando a gente fala é facultativa, já fica aí muito mais legal, porque tá, dependendo do caso do gramático, né? A gente sabe que em vias de regra, regra geral, pequeno não vai utilizar a vírgula, advérbio pequeno, 2 sílabas não utiliza a vírgula. Mas aqui eu tenho um facultativo, né? Então olha só, é facultativo, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto. Gente, posposto a ele, claro que não, né? Isso aqui sintaticamente é uma coisa e isso aqui sintaticamente é outra. Essa alternativa é a mais absurda. Sobram apenas a alternativa D e a alternativa E. Aproveita e se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor em clima de Natal, né, que produza conteúdos para vocês, tá? Olha só, e é claro, se você quer fazer parte da minha mentoria de língua portuguesa, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o meu contato, para você mandar uma mensagem, a gente já marcar a nossa primeira conversa e traçar o plano de estudo com relação ao português para a sua posse, tá? Chega de passar dificuldade com língua portuguesa e olha só, tem que se preparar antes do seu concurso, não precisa esperar o edital sair, tá? Se preparando ali, ó, passo a passo, sem pressa, você vai ver que vai ficar muito mais fácil, tá? Então, vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo na descrição, a minha mentoria, é claro, para quem é do canal, com descontos, assim, essenciais. Voltando agora para analisar a alternativa D e a alternativa E, ela vai falar o seguinte, letra D. É obrigatória. Mais uma vez a gente entra na questão da obrigatoriedade, né? Pois no período separa orações coordenadas assindéticas, tá? E isso aqui não é uma oração coordenada de jeito nenhum. Eu quero saber se você sabe o que é uma oração coordenada assindética, sindética, subordinada. Se você ainda tem dúvida com relação a esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, é claro, as aulas complementares aqui do canal, tá? Então, não passe mais perrengue. A alternativa E vai falar o seguinte, ela é facultativa, já gosto, né? Você já entendeu por quê, né? Ela é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, ele está antecipado, mas que é de curta extensão, tá? Ou seja, ele já diz aqui que é de curta extensão, né? Então, a alternativa E tem tudo de que a gente precisa, né? Então, ele fala que é facultativa porque tem curta extensão, 2 sílabas. Então, é claro que aqui a gente vai marcar a alternativa E. E o importante é dizer, essa regra que ele fala aqui é facultativa, pois separa advérbio que está antecipado, mas que é de curta extensão, tá? Alguns gramáticos dizem que não precisa separar o advérbio, mesmo que no início da frase, no meio, quando ele é pequeno. Mas olhando as alternativas, lendo, você consegue entender que, opa, facultativa, uso ou não uso, depende do gramático, mas ele dá um outro OBS, que ele fala que é de curta extensão. Então, às vezes, o que acontece? Por mais que exista aí divergência de pensamento entre os gramáticos, a alternativa ela vai te ajudar a chegar na resposta correta. Ufa, esse vídeo foi maravilhoso, tá? Essa dica aqui pra você é incrível. Aquela questão que você olha as alternativas, pensa, cada um fala uma coisa, não sei o que eu vou marcar. Calma, olhe a alternativa, leia com calma que você vai conseguir chegar na resposta correta, fechado? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de todos vocês e lembre-se, aqui embaixo na descrição também tem outros vídeos com relação à pontuação, fechado? Vou ficando por aqui, um beijo, um Feliz Natal e até a próxima!